Uma alegria poder voltar a essa igreja. Sempre digo isso para o Bill quando eu chego aqui. Faço questão de reafirmar, porque sempre que a gente está vivendo algo especial, normalmente quando nós estamos inseridos dentro disso, a gente não consegue perceber o quão especial é o que a gente está vivendo. E normalmente quando pessoas de fora olham o que está acontecendo, elas conseguem perceber o quão especial e o quão precioso é o que Deus está construindo. E é uma alegria poder estar aqui em uma igreja que eu posso testemunhar do quão precioso é o que Deus está construindo aqui nesse lugar, no meio de vocês, a fome, o anseio e o desejo pela presença do Senhor. Amém? Repete comigo uma coisa: a palavra de Deus é o fundamento de tudo. Guarda isso no seu coração. Tudo que Deus faz, Ele faz debaixo da palavra, Ele faz por meio da palavra. O início da criação se dá pela palavra, Ele cria tudo pela sua palavra. Cristo vem e Ele diz: eu não vim para fazer outra coisa a não ser aquilo que eu escutei o meu Pai pedir para mim. Ou seja, eu me movi apenas ouvindo a palavra. Tudo que eu fiz foi baseado na palavra. As orações que Deus responde são as orações que estão concordantes com a palavra. A palavra é o fundamento. Quando nós olhamos para o fogo, ele persiste quando há palavra que mantém o coração trazendo lenha para aquele lugar, e o fogo se torna perene. Porque se o fogo é apenas um fruto emocional, quando a emoção passa, o fogo acaba. Mas se o fogo tem uma raiz na palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus dura eternamente. Então um fogo que é fundamentado na verdade da palavra e na promessa do Espírito, é um fogo que nunca se acaba, mas que queima de maneira perene. Amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler um pedacinho do capítulo 2 e o início do capítulo 3. Antes da gente ler o texto, talvez nem todos aqui estavam quando eu estava aqui na conferência no passado. Brevemente me apresentando, meu nome é Shalom, e é meu nome mesmo. Eu sempre enfatizo isso, que todo mundo acha que é apelido, é nome artístico ou qualquer outra coisa, mas Shalom é meu nome mesmo. Não tenho descendência judaica nenhuma. Meu pai só queria uma palavra em hebraico para dar o nome para o filho que ele achasse a fonética bonita. Um gosto duvidoso. Mas ele foi olhando as palavras todas. Quando ele achou Shalom, ele achou a fonética legal, o significado legal. Eis-me aqui, Shalom. E eu sou casado com a Camila há 10 anos. Nós temos uma filha que hoje está completando 1 ano e 10 meses. A Emma, né? Eu sei que tem uma Emma aqui também, ali, essa princesa linda. E nós somos pastores já há 12 anos, mas estamos há 4 anos fazendo parte da equipe pastoral da F-Hop, lá em Florianópolis. E também somos os diretores da nossa escola integral lá, que é o Intensivo Fascinação. Ezequiel capítulo 2, a partir do verso 7, Deus está tendo uma conversa com Ezequiel aqui. Eu quero meditar um pouco com você hoje sobre essa conversa. O tema da nossa ministração é comendo o rolo. E Deus está conversando com Ezequiel e ele diz o seguinte, a partir do verso 7. Ele fala para Ezequiel assim: Ezequiel, você lhes falará as minhas palavras, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, pois eles são rebeldes. Porém você, filho do homem, ouça aquilo que eu te digo. Não seja rebelde como aquela nação, porém abra sua boca e coma aquilo que eu vou lhe dar. Então eu olhei, vi a mão de alguém estendida para mim, e nessa mão estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim, e em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamentos, prantos e ais. Capítulo 3, verso 1. E então ele me disse: filho do homem, coma esse rolo, depois vá falar à nação de Israel, ou à casa de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer, e acrescentou: filho do homem, coma esse rolo que eu estou lhe dando, e dê de comer ao seu ventre com ele. Então eu comi, e na minha boca ele era doce como mel.
Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo fala uma das coisas que é fundamento dentro da crença cristã. E ele vai dizer o seguinte: ninguém de vós é salvo por causa das vossas obras, mas a salvação é única e exclusivamente dada pela graça de Cristo, para que ninguém de vós se glorie por achar que teve alguma participação na salvação. Amém? Nós não fazemos nada para participar da salvação. A salvação é única e exclusivamente mérito da graça de Cristo, o Cristo que se entregou por nós. Paulo está dizendo isso. Vocês foram salvos por essa graça. Quantos aqui foram encontrados por essa graça? Você foi? Essa maravilhosa, doce, bendita graça. Só que Paulo não termina o discurso aqui. Ele está dizendo assim: olha, você que foi encontrado por essa graça, não se esqueça que a salvação que te encontrou, não te encontrou por tua causa. Não foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou você. Não é Jesus que vem a nós, é nós que estamos nele. Nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Ele nos encontrou, ele nos salvou. E Paulo então está dizendo: você não fez nada para ser salvo, mas a partir do momento que você foi, a partir do momento que essa graça te encontrou, Paulo completa no versículo 9 dizendo o seguinte: você não fez obra nenhuma para ser salvo, mas a partir do momento que você foi salvo, agora você foi salvo para a prática das boas obras. Você não fez obra alguma para ser salvo, mas uma vez salvo, existe uma expressão, uma evidência, algo que tem que ser visível na sua vida, que é a manifestação das boas obras que testemunham o caráter do Cristo que te salvou por meio da sua graça. Paulo vai falar sobre esse mesmo assunto quando ele escreve Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, e ele vai dizer também a respeito de nós, os que fomos encontrados pela graça do Senhor. Ele vai dizer que nós, graças ao encontro com Cristo e à salvação que dele recebemos, a partir desse momento devemos nos tornar cartas vivas. O que Paulo está dizendo é: você que foi encontrado por Cristo, a partir desse momento, a sua vida se tornou uma declaração ambulante, uma carta ambulante, uma pregação ambulante. Ele está falando: você não prega apenas sobre um vivo Deus, mas você é uma carta viva, que anda, que caminha, que fala, e tudo que você faz na expressão da sua vida deve comunicar as boas obras que apontam para o Cristo que te salvou. Devem comunicar o nome daquele que encontrou você. Billy Graham uma vez fez um sermão, onde ele estava falando sobre esses textos, e ele disse o seguinte: nós, os cristãos, nós somos o sermão que os não cristãos ouvem. Nós somos a Bíblia que os não cristãos leem. Porque muito provavelmente, alguém que não é cristão, muito provavelmente essa pessoa não vai entrar dentro de uma igreja para ouvir um sermão, ou abrir uma Bíblia em casa para ler o que está escrito ali. Mas tudo que essa pessoa vai saber a respeito de Deus, tudo que essa pessoa vai entender a respeito de Deus, ela vai ouvir e entender olhando para aquelas pessoas que publicamente professam: sou um discípulo de Jesus Cristo. Ou seja, eu sou um seguidor integral do Mestre, porque é isso que a palavra discípulo significa. Então, olhe para mim e encontre em mim a pregação que te conta quem é esse Cristo que me salvou e que quer salvar você também. Quem é esse Cristo que me transformou e quer transformar você também. Várias vezes eu ouvi pessoas, e várias vezes eu já usei essa frase, que ela é muito bonita. Ela às vezes dá um certo conforto no coração de algumas pessoas, mas o problema é que ela não tem base bíblica nenhuma. Várias vezes eu ouvi pessoas dizendo para outros, ou até para mim assim: olha, não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Não coloque seu olhar nas pessoas, mas olhe para Deus. E a questão é que, por mais lindo que isso pareça, e é óbvio que existem situações específicas onde essa frase cabe, mas no geral, a Bíblia diz que a expressão do evangelho que transforma é visto pelas pessoas a partir das nossas vidas. Como uma pessoa que não crê em Deus consegue enxergar alguém a respeito de quem ele não crê, a não ser se ele enxergar essa pessoa por meio da minha e da sua vida? Muitas vezes nós usamos essa frase, não olhe para as pessoas, olhe para Deus, muito mais como uma desculpa para que a gente não assuma a responsabilidade que deve ser nossa, no sacerdócio de todos aqueles que creem, em vivermos como uma carta viva que aponta para o nome daquele que nos salvou. E é mais fácil
eu dizer para a pessoa, não olhe para mim, olhe para Jesus, para que eu possa continuar vivendo do jeito que eu vivi e vivo, ao invés de ser transformado pela palavra do Evangelho. E então, a partir de mim, começar a ter uma expressão que aponta para as pessoas o nome de Jesus Cristo. É interessante que um dia Jesus passa na frente de João Batista e dos seus discípulos. E então, os discípulos de João Batista correm até Jesus. E eles chegam para Jesus e dizem o seguinte: você é o Messias? Você é o homem de quem João tem nos falado, que viria após dele e nos batizaria com fogo e com o Espírito? Você concorda comigo que Jesus podia simplesmente olhar para aqueles caras e dizer o seguinte: sim, sou eu? Jesus podia responder assim? Mas você lembra qual é a resposta que ele dá para aqueles homens? Ele diz para eles o seguinte: vem ver. Jesus não diz para eles eu sou, Jesus diz: vem assistir minha vida, vem conviver comigo, vem assistir a carta viva que eu sou. E enquanto você assistir, você vai chegar à conclusão de que sim, eu sou o Messias prometido. Enquanto você assistir a forma como eu vivo. Porque agora nós somos chamados a esse mesmo lugar, a vivermos dessa mesma forma. Nós não fizemos nada, não há obra alguma que nos salvou, além da cruz de Cristo. Mas uma vez salvos, agora nós somos chamados a viver de uma forma que a nossa vida gere um impacto profundo no lugar aonde nós estamos. Deus continua levantando pessoas para que o nome dele seja glorificado por meio da vida delas. Você quer ser usado por Deus? Você quer viver uma vida para a glória de Deus? Amém? É interessante você olhar para a Bíblia e perceber que todas as vezes que Deus levanta alguém na Bíblia, todas as vezes que Deus levanta um homem e uma mulher na Bíblia, o ponto final de Deus não era levantar ou usar aquela pessoa, como se aquilo fosse um presente exclusivo para ela. Mas o ponto final de Deus era por meio do levantar de alguém, ou do levantar de uma igreja, do levantar de um grupo de pessoas, era tocar uma cidade, um estado, uma nação, uma geração. Deus não levanta pessoas para exaltar as pessoas, Deus levanta pessoas para que Ele possa, por meio delas, tocar a geração que Ele deseja tocar. Abacuque capítulo 1, Abacuque estava orando diante do Senhor, com uma crise no seu coração, que era a crise de todo Israel, não era só a crise de Abacuque. E Abacuque está orando e dizendo para Deus: Senhor, aqui está a minha crise. Qual será a resposta dessa situação? Como o Senhor trará solução para isso? Abacuque está sozinho no lugar da oração. Ele está sozinho no momento dele com Deus, só que o clamor dele era o mesmo clamor da nação. Então no final do capítulo 1, Deus diz para Abacuque que responderia a ele. Então o início do capítulo 2 de Abacuque, verso 1, Abacuque diz o seguinte: eu vou me colocar na minha torre de vigia. Ou seja, eu vou me posicionar dentro do lugar da oração, e eu vou permanecer ali, conversando com o Senhor, até que o Senhor fale comigo e me entregue a resposta. Abacuque então permanece lá no versículo 2, Deus dá a resposta para ele, Deus dá uma visão para ele. Agora presta atenção aqui comigo. Na hora que Deus deu a visão para Abacuque, na hora que a palavra de Deus veio a Abacuque, a crise do coração de Abacuque estava resolvida. Abacuque ouviu da boca de Deus o que ele precisava ouvir. Abacuque poderia levantar agora, sair do lugar da oração e viver o seu dia tranquilamente, porque o coração dele estava resolvido, Deus tinha falado com ele. Só que quando Deus levanta alguém, o ponto final de Deus nunca é trabalhar apenas nesse alguém, mas é tocar uma geração por meio desse que ele levantou. Quando Abacuque se levanta, Deus fala para ele o seguinte: Abacuque, essa visão que eu te dei não é só para você. Não é só o seu coração que precisa ser tomado por essa palavra. Existe uma geração em Israel que precisa ser encontrado por essa mesma visão. Então, verso 2, Deus diz para Abacuque o seguinte: pega essa visão que eu te dei, Abacuque, e escreve essa visão em tábuas bem grandes, e coloca essas tábuas à beira do caminho, para que qualquer pessoa que passe e leia o que está escrito ali, ela possa caminhar, correr debaixo dessa mesma visão que eu te dei aqui. Porque o que eu estou entregando para você, Abacuque, não é só para você, mas é para tocar uma geração. Porque você não foi salvo pelas suas obras, mas uma vez salvo, você foi salvo para manifestar as boas obras, para que a glória de Deus encha toda a terra e Ele receba a glória que é devida ao seu nome. A questão é que Deus continua buscando algo, geração após geração.
E esse algo que Deus tem buscado é encontrar pessoas que estão dispostas a se tornar mensagens. Deus tem, geração após geração, passado os seus olhos por toda a terra, e Ele continua procurando homens e mulheres cujo coração seja inteiramente dele, para que Ele possa tornar essas pessoas mensagens. Deus não quer levantar novos pregadores, Deus quer levantar cartas vivas, Deus quer levantar mensagens encarnadas, que andam e a sua vida é a pregação e a comunicação daquela mensagem, não porque no intelecto eles estudaram a mensagem, mas porque a verdade daquela mensagem encarnou dentro deles, e eles não conseguem viver de maneira diferente, não há como separar quem eles são da mensagem que eles foram encarnados. E a questão é que isso não é uma coisa simples. Se tornar mensagem não é uma coisa simples. Na verdade, isso custa, e custa muito. Porque comunicar uma mensagem, comunicar uma informação a respeito de Deus, isso vai exigir de mim e de você um pouco de disciplina, um pouco de estudo, um pouco de tempo de preparação. Agora, se tornar a mensagem vai custar toda a sua vida. Se tornar a mensagem vai custar toda a sua vida. E os olhos do Senhor estão aqui nessa tarde, procurando no meio de nós aqueles que estão dispostos a se tornarem as cartas vivas que Ele está levantando nessa geração. Você deseja ser encontrado assim? Deus nos criou, nos salvou e nos ungiu para que sejamos cartas vivas para a sua glória. Se está claro para nós que nós somos carta, a pergunta que nós precisamos responder agora é a seguinte: qual é a mensagem que essa carta carrega? Porque se está claro que nós somos carta, então a pergunta é: qual é o conteúdo dessa carta que sou eu? De onde essas letras, essas palavras, essas frases que são transmitidas pela carta que sou eu, de onde elas vêm? Qual é o conteúdo? Qual é a fonte dessa mensagem? Porque nós podemos, de maneira sincera e verdadeira, caminhar tentando viver uma vida para a glória de Deus e ser uma carta para a glória de Deus, mas a única forma que nós temos de viver uma vida para a glória de Deus, sendo a carta que libera aquilo que Ele nos levantou para liberar, é nos fundamentando sobre a palavra. Porque tudo no reino é construído sobre a palavra. E a pergunta precisa ser essa para nós: qual é a mensagem que essa carta carrega? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos enxergar na Bíblia dois tipos de carta, ou, mudando um pouco o termo, a expressão, dois tipos de mensageiros. E eu gosto de chamar um tipo de voz e o outro tipo de eco. A Bíblia nos apresenta essas duas possibilidades. E eu e você teremos que escolher qual tipo de mensageiro, qual tipo de carta nós seremos. Se nós seremos a carta, o mensageiro, que é uma voz, ou se nós seremos a carta, o mensageiro, que é só um eco. Quando nós olhamos, a Bíblia nos mostra vários exemplos de mensageiros, de cartas que eram apenas um eco. O eco é aquele que ele não está preocupado em ter um relacionamento íntimo com o dono da mensagem. Ele não está preocupado em gastar tempo tendo um relacionamento profundo de oração com o Senhor. O eco é aquele que não está preocupado em conhecer o Deus por trás da mensagem. Ele não está preocupado com que as pessoas, no ponto final da sua obra, conheçam a Cristo, mas ele apenas quer usar aquilo que está acontecendo para que ele possa receber algum tipo de benefício, de glória ou de suprimento para algum tipo de frustração ou algum carinho no ego que ele deseja receber por meio da obra de Deus. Atos capítulo 8, a partir do versículo 9, a Bíblia nos conta a história de um cara chamado Simão, que não era o Simão Pedro, o apóstolo, mas era um Simão que era um mágico. E a Bíblia diz que esse cara ganhava a vida fazendo ilusionismo, fazendo mágicas. E um dia os apóstolos chegam na cidade dele, e eles começam a orar,
E as pessoas começam a ser batizadas no Espírito Santo. E sinais e maravilhas são manifestos naquela cidade. E Simão está assistindo tudo aquilo acontecendo. E a Bíblia diz então que enquanto o Espírito Santo está sendo derramado sobre aquelas pessoas, convencendo elas do pecado, da justiça, do juízo, inclinando o coração delas a Cristo, trazendo sobre elas um clamor de conversão, Simão está olhando para tudo aquilo e pensando o seguinte: quanto dinheiro eu posso ganhar se eu conseguir fazer as mesmas coisas que esses caras fazem? Se eu já ganho dinheiro fazendo as mágicas que eu faço, imagina o quanto eu vou conseguir enriquecer se eu aprender a fazer as coisas que esses caras fazem. E então a Bíblia diz que Simão procura os apóstolos, e ele diz para os apóstolos o seguinte: quanto eu preciso pagar para vocês, para que eu possa aprender a fazer essas mesmas coisas que vocês fazem? Qual é o preço que eu tenho que pagar para manifestar os mesmos sinais que vocês estão manifestando? Presta atenção comigo. Se você não enxergar a essência, mas enxergar apenas o externo, no externo, o que Simão estava querendo fazer, para muitos olhos, parecia algo genuíno e verdadeiro. Ele queria que os sinais continuassem acontecendo, sim ou não? Ele queria que o mover continuasse acontecendo, sim ou não? Mas ele estava preocupado em conhecer o Deus por trás do mover? Ele estava preocupado com que as pessoas, ao fim daquela cena, se rendessem a Cristo e não apenas ficassem impressionadas com o mover? Não estava. Simão estava preocupado apenas em ser o eco da mensagem de alguém que era uma voz. Ele não estava preocupado em conhecer o dono da mensagem para se tornar uma voz. Ele não estava querendo ir para o lugar da oração, ter tempo de intimidade com Deus, para conhecer Deus e então falar sobre Ele. Ele só queria pedir para os caras: diz para mim quais são as frases certas. Qual é a mensagem que está dando certo, que eu posso pregar e a igreja vai aplaudir e ficar doida? Qual é a música da vez agora que eu posso cantar? Porque eu não estou preocupado de cantar aquilo que Deus quer que eu cante. Eu não estou preocupado em pregar o que Deus quer que eu pregue. Eu não estou preocupado em fazer os sinais que Deus quer que eu faça. Eu só estou preocupado em fazer algo que no fim traga algum tipo de benefício para mim. Esse era Simão. Só um eco. Um outro exemplo de eco, Atos capítulo 19. Não sei se você lembra dessa cena. Um grupo de judeus se aproxima de um endemoniado. E eles se aproximam daquele endemoniado e diz o seguinte: nós ordenamos que você saia no nome do Deus de Paulo. Lembra desse texto? É interessante que o demônio dá uma aula para aqueles caras a respeito disso. Porque o demônio olha para aqueles caras e diz o seguinte: olha, Deus, eu sei muito bem quem é. Paulo, eu também conheço. Paulo é uma voz. Paulo é uma voz dessa geração. Eu sei muito bem quem Paulo é. Quando Paulo ordena pelo poder de Deus, a gente se submete e sai. Mas responde para mim: quem é você? Porque eu não te conheço. Vocês estão aqui apenas querendo ganhar glória, ganhar louros, ganhar louvor diante do olhar das pessoas, sendo o eco de alguém que de fato é uma voz? Não. O texto diz que aqueles demônios dão uma surra naqueles judeus. Eles saem correndo envergonhados. Por outro lado, a Bíblia tem vários exemplos para nós, de homens que são uma voz. Davi, Elias, Neemias, Esdras, Moisés. A gente poderia passar uma semana inteira apenas estudando e falando sobre esses que são uma voz. Mas eu gosto de falar de um que para mim, nesse assunto, é o que eu mais gosto: João Batista. O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, a partir do versículo 22, ele narra uma cena que João o Batista está vivendo. E a cena é a seguinte: alguns fariseus, escribas, religiosos se aproximam de João Batista e perguntam para ele: você é o Messias que o Antigo Testamento nos prometeu? E João Batista fala: não, não sou. Tá, você é a reencarnação de algum dos profetas? João Batista fala: não, eu não sou. E aqueles caras falam para ele: então diga para nós quem você é. Nos diga quem você é. E então João Batista responde com aquela que talvez é a frase mais famosa dele: eu sou a voz daquele que clama no deserto. João Batista, nessa simples frase, ele está afirmando 3 verdades, que são 3 verdades essenciais que todos nós precisamos
buscar, perseguir e encontrar, para que nós possamos ser as cartas vivas que o Senhor nos convidou e nos chamou a ser. E essas 3 verdades só são encontradas por meio da palavra, dentro do lugar do relacionamento, da oração e da intimidade com o Senhor. Você não encontra a resposta dessas 3 verdades em outro lugar. Quando João Batista é questionado, a resposta dele começa com eu sou. Essa é a primeira verdade. Só que João Batista acaba de dizer eu sou, logo depois de por 2 vezes ter dito eu não sou. Quando João Batista é questionado se ele é o Messias, ele diz não sou. Você é um profeta? Não sou. Então nos diga quem você é. E ele começa a sua resposta dizendo eu sou. Sabe o que João estava afirmando aqui? João, em outras palavras, estava dizendo para aqueles caras o seguinte: olha, eu sei muito bem que eu não sou o Messias, eu sei muito bem que eu não sou a reencarnação de algum dos profetas, mas eu não estou vivendo por aí perdido a respeito de quem eu sou. Eu tenho muita clareza de quem eu sou em Deus, porque eu tenho encontrado essa clareza no lugar do relacionamento com o Senhor. Você não encontra clareza de quem você é fazendo algo. Você não encontra clareza de quem você é servindo em algo. Isso é bom, sirva, construa e faça. Mas o que você faz não define quem você é diante de Deus. Você encontra a sua identidade dentro do lugar da oração e do relacionamento. Quando você fecha a porta e só você e Deus estão ali. E você se lança sobre a palavra. E a palavra começa a dizer para você quem você é diante de Deus. É incrível olhar para João e perceber como João Batista tinha tanta clareza a respeito de quem ele era em Deus. João Batista tinha tanta clareza do que Deus tinha chamado ele para ser, que em nenhum momento você vê João Batista perdendo tempo da vida dele tentando ser outra pessoa. Você não vê em nenhum momento João Batista perdendo um segundo sequer da sua vida, tentando copiar outra pessoa, tentando correr a carreira de outra pessoa, tentando ser o eco de alguém que era uma voz. Você se lembra quando Davi vai até o exército de Israel e ele escuta Golias afrontando o exército de Israel? Então a Bíblia diz que ele é tomado pelo Espírito e ele diz para Saul o seguinte: ninguém vai lutar com Golias? Então eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Naquele momento, Saul chama Davi e fala assim para ele: olha, já que você vai lutar, deixa eu arrumar um negocinho para você aqui. Saul vai lá, pega a sua armadura, coloca a sua armadura sobre Davi. Davi olha para aquela armadura, em outras palavras ele diz para Saul assim: Rei, não existe armadura tão bela quanto essa aqui em Israel. Não existe armadura tão bem construída quanto essa. Não existe armadura tão forte quanto essa. Só que essa armadura tem um único problema: ela não foi feita para mim. Eu não posso ir lutar essa batalha baseado na sua identidade. Eu tenho que lutar baseado em quem eu sou em Deus. E eu não fui forjado com uma armadura e espada. Eu fui forjado com uma funda e pedras. Foi assim que eu matei leão e urso. E é assim que eu vou derrubar Golias. Talvez qualquer um de nós, sem clareza de quem somos, no lugar de Davi, a gente tinha pego aquela armadura e pensado: é bom, vamos nos proteger porque essa armadura vai me ajudar na briga. Quando Davi está sendo um exemplo prático, diz que João Batista afirma séculos depois: é muito importante que nós nos lancemos ao lugar da oração e do relacionamento com Deus, e ali nós deixemos que o Espírito comunique ao nosso coração quem nós somos diante dele. Sofonias capítulo 1 diz que Deus está continuamente cantando as verdades dele a respeito de você. O problema é que às vezes a gente para escutar todas as outras canções, inclusive todas as que a gente canta na igreja, mas a gente não para no lugar secreto para ficar um pouco em silêncio e escutar ele cantando as verdades dele sobre nós. E aí a gente vive a nossa vida perseguindo a identidade de outra pessoa, perseguindo a voz de outra pessoa. Quando Adão e Eva pecam, presta atenção nisso. Todos nós sofremos disso. Quando Adão e Eva pecam, e a Bíblia diz que no momento em que eles pecaram, os olhos deles ficaram abertos, eles sentiram vergonha da sua nudez. Muito mais do que apenas uma vergonha erótica da sua nudez. A vergonha que Adão e Eva sentiram naquele momento foi uma vergonha que era baseada nisso aqui. Eles estavam muito bem resolvidos a respeito da identidade que eles tinham na criação.
E eles tinham orgulho de ser quem eles foram criados para ser. Eles tinham orgulho da sua particularidade. Mas no momento em que o pecado tomou o coração do homem, naquele momento Adão olha para o seu próprio corpo, olha para o corpo de Eva, e ele percebe que no corpo de Eva existia elementos que no corpo dele não existia. E agora, por conta do pecado, ele deixa de viver confiante na singularidade que lhe foi dada, mas ele prefere cobrir a sua singularidade por causa de não ter a singularidade que havia no corpo de Eva. E Eva faz a mesma coisa. O pecado tem trabalhado no coração do homem para que a gente seja uma geração de ecos, todos iguais, como se Deus não tivesse criatividade alguma e criasse o ser humano em série, todo mundo igual. Deus é criativo demais para criar todo mundo igual. Agora é importante a gente entender que ninguém consegue te dizer quem você é, a não ser o próprio Deus. Seu pastor não pode te dizer, um culto não pode te dizer, uma música não te diz. É o próprio Deus quem comunica. Ele pode usar alguém, ele pode usar uma música, ele pode usar alguma coisa, mas é diante dele que você descobre quem você é. Assim como João, eu e você precisamos correr para o lugar da oração, correr para o lugar do relacionamento com Deus, correr para as verdades das Escrituras e clamar que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos e o nosso coração, para que a gente entenda com clareza quem nós somos diante dEle, qual é a nossa parte no corpo, qual é a nossa parte no reino, qual é a nossa particularidade, porque senão nós viveremos encobrindo a nossa particularidade e apenas sendo eco de outras pessoas que estão sendo voz, achando que nós estamos vivendo a carreira que nos foi proposta. João Batista segue afirmando uma segunda verdade. E ele diz, eu sou a voz do que clama. Além de João Batista saber claramente quem ele era diante de Deus, João Batista também tinha clareza da mensagem que ele carregava. Ele tinha clareza de qual era a mensagem que estava encarnada dentro dele. Se você olha para os dias de João Batista, você vai ver na Bíblia que existiam várias outras mensagens sendo pregadas nos mesmos dias de João Batista. Todas elas da parte do Senhor, verdadeiras, faziam parte do plano do Senhor. Quando você lê essas mensagens, você percebe que a mensagem de João Batista era a mensagem menos atraente dentro de todas as mensagens pregadas. João Batista era aquele cara que ninguém de nós convidaria para pregar na nossa conferência. Porque João Batista ia chegar aqui e ele não ia saudar vocês com a graça e a paz do Senhor. Ele não ia dar boa tarde para vocês. Ele ia chegar aqui e falar assim, já se arrependeram, bando de cobras? Ele ia saudar a gente desse jeito. Arrependei-vos, raça de víboras. É isso que ele repete várias vezes. João não tinha uma mensagem pesada porque ele era um cara grosso, ignorante. João tinha essa mensagem porque foi essa mensagem que Deus mandou ele encarnar. Agora, sabe o que a gente vê na vida de João Batista? João Batista é aquele cara que termina a sua vida sozinho, com a cabeça sobre uma bandeja, sendo chamado por muitos de alguém que tinha parte com Satanás. Só que em nenhum momento da jornada você vê João Batista tentando negociar com Deus a mensagem que ele deveria encarnar, para que ele pudesse carregar uma mensagem que fosse um pouco mais tranquila, um pouco mais soft, um pouco mais fácil, uma mensagem que fizesse as pessoas aplaudir ele e falar assim, João, que palavra você deu hoje, que homem de Deus você é, a minha vida foi transformada. Mas não era isso que João ouvia. Agora você só consegue encarnar a mensagem que Deus te mandou encarnar, quando primeiro você entendeu com clareza quem você é em Deus. Porque então a reação das pessoas à carta viva que você é não define mais quem você é. Você já está definido em Deus. E agora você está livre para poder encarnar a mensagem que Ele te mandou encarnar, por mais difícil e desafiadora que seja essa mensagem. Se lembre de uma coisa, Deus não nos chamou para ser o caramelo da terra, Ele nos chamou para ser o sal dela. E em nenhum momento você vê João Batista considerando a possibilidade de tentar mudar a mensagem para torná-la mais fácil. Até porque quando ele diz, eu sou a voz do que clama, além dele estar deixando claro que ele sabia a mensagem que ele deveria encarnar, ele estava deixando claro que essa mensagem que ele encarnou tinha um dono, e esse dono não era ele. Porque ele não diz, eu sou a voz que clama, ele diz, eu sou a voz do que clama.
Tem alguém que está clamando. Eu só estou ouvindo esse clamor e sendo a voz desse clamor para essa geração. Se eu não sou o dono dessa mensagem, eu não tenho o direito de mudá-la. Se eu não sou o dono dessa mensagem, eu não tenho o direito de entregar só uma parte e esconder a outra. Mas ele só conseguiu ouvir essa mensagem daquele que clamava quando ele se colocou no lugar da oração, do relacionamento e da intimidade. E então ele termina a sua frase fazendo uma terceira afirmação, e ele diz o seguinte: eu sou a voz daquele que clama no deserto. João sabia quem ele era no Senhor. João sabia a mensagem que ele carregava, mas ele também sabia o lugar aonde Deus tinha levantado ele para comunicar a mensagem. Sim, Deus chamou todos nós a sermos testemunhas de Cristo em qualquer lugar que estamos. Eu não estou falando sobre esse tipo de mensagem. Mas eu estou falando sobre especificamente o lugar onde Deus está te levantando para ser uma carta viva lá. Na época de João Batista, tinha várias pessoas pregando nas praças, nas sinagogas, nas casas. João Batista pregava onde? No deserto. Agora responde para mim uma coisa: João Batista era filho de quem? Quem era o pai de João Batista? Zacarias. Qual era a profissão de Zacarias? Sacerdote. Então, por descendência, João Batista deveria estar pregando aonde? No templo. Por descendência, o lugar da pregação de João Batista era no templo. Mas quando João Batista entendeu quem ele era, e então ele entendeu a mensagem que ele deveria encarnar, ele também entendeu que por mais que por descendência o direito dele era pregar dentro do templo, Deus queria ele pregando no deserto. A questão é que quando a gente não entende quem a gente é no Senhor, e a gente não entende a mensagem que a gente foi chamado a encarnar, a gente vive com essa crise de para onde Deus me chamou a ser carta viva, e no fim a gente só é eco de pessoas que de fato entenderam que são voz. Porque tem pessoa que Deus chamou para a plataforma, mas que quer ficar na cadeira. E tem pessoa que quer a plataforma e Deus pediu para ficar na cadeira. E tem pessoa que quer pregar na igreja e Deus pediu para pregar na praça. E tem pessoa que quer pregar na praça e Deus chamou a ser uma carta viva no colégio, na faculdade, na casa, no meio dos amigos. A questão é, não existe nenhum desses lugares que seja mais importante que o outro. O cara que prega sobre a plataforma não é mais importante do que o cara que prega numa roda de amigos na universidade. A questão é nós entendermos qual é o lugar onde Deus está nos posicionando para sermos a carta viva que Ele nos chamou a ser. Agora nós só descobrimos isso como? Nos lançando sobre a palavra, porque ela é o fundamento de tudo. Deixando a palavra me dizer quem eu sou. E então, deixando a palavra encarnar dentro de mim e me tornar uma mensagem. E deixando a palavra me impulsionar para o lugar onde ela deseja que eu seja uma carta viva. Deus continua levantando as suas cartas vivas. O Senhor dos céus e da terra continua à procura daqueles que serão uma voz nessa geração. Amém? Ezequiel era um judeu, filho de um sacerdote, chamado Buzi. E ele foi levado junto com o povo de Israel para o cativeiro da Babilônia. Por 22 anos aproximadamente, Ezequiel mora junto com os exilados na Babilônia, à beira de um rio chamado Quebar. E ele profetiza aquela nação a partir dali. Ezequiel, se não é o principal, é um dos 3 principais profetas do tempo exílico de Israel. A profecia de Israel, de Ezequiel, o livro dele, é a mensagem de Deus, encarnada por Ezequiel, sendo entregue àquela geração que estava vivendo escrava na Babilônia por conta dos seus próprios pecados, mas que estava ouvindo Deus dar uma mensagem de esperança a ele, como quem diz: vocês estão chorando, sofrendo e pagando o preço da rebelião de vocês, mas eu os trarei de volta, eu os levarei de volta a Jerusalém, eu trarei vocês de volta ao lugar de culto, vocês voltarão a adorar ao Senhor, eu reunirei todos vocês debaixo de uma só língua, de uma só palavra, vocês caminharão juntos outra vez. Ezequiel profetiza. Só que Ezequiel não profetiza de dentro do palácio, ele se tornou uma mensagem encarnada, ele estava lá escravo junto com aqueles caras, à beira do rio. A sua vida era o profetizar da sua mensagem. Agora é interessante que, eu não vou ter tempo de entrar nisso, mas eu quero só deixar esse óculos para você usar quando você lê Ezequiel. O início do livro de Ezequiel, para mim, é uma dica de Deus, da progressão de como as coisas devem acontecer na minha e na sua vida. A respeito de sermos uma carta, de caminharmos com Ele. E tudo isso, de novo, acontece a partir do lugar da oração, a partir do lugar do relacionamento.
Quando você tiver tempo, leia na sua casa depois, você vai perceber o seguinte: Ezequiel capítulo 1 é a descrição de Ezequiel tendo um encontro pessoal com a glória de Deus. Ezequiel está tendo uma revelação da glória de Deus. E eu preciso que você entenda o seguinte: essa revelação não é a conversão de Ezequiel. Ezequiel já era crente. Ezequiel era filho de um sacerdote. Ezequiel cresceu ouvindo sobre a lei. Ezequiel cresceu ouvindo, sendo educado nos salmos, aprendendo a cantar os salmos e a se lembrar da história do Deus que tinha salvo Israel. Essa experiência não fala sobre a conversão, mas essa experiência fala sobre o coração de Ezequiel sendo tomado por uma revelação da glória de Deus. Porque quando Deus nos salva, Ele não nos salva apenas para nos tirar do Egito e nos colocar agora em um lugar onde nós estamos livres do pecado que nos atormentava, mas agora sem saber para onde ir. Quando Deus tira a gente do Egito, Ele tem um lugar que mana leite e mel para nos levar, e no processo Ele vai se revelando para cativar o nosso coração, para fascinar o nosso olhar, porque o desejo dEle é que nós vivamos a partir de um lugar de experiência pessoal com Ele. É por isso que no deserto tem maná todo dia, por isso que no deserto tem coluna de fogo à noite, nuvem que cobriu o sol durante o dia, água que saía da pedra, roupa que por 40 anos não envelhecia, sandália que por 40 anos não envelhecia. Eles começaram a andar, a pedra que jorrava água andava atrás deles. Me explica como isso acontecia. E por que Deus estava fazendo desse jeito? Para revelar a glória dele ao povo, para que o povo se apaixonasse por quem ele era. Ezequiel começa toda a sua jornada aqui tendo um encontro pessoal com a glória de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, você já é um bom crente. Você aprendeu a lei, você aprendeu como viver, você aprendeu a vir no culto, a hora de levantar a mão, a hora de abaixar, a hora de aplaudir, a hora de dizer aleluia, a hora de dizer amém. A gente fica bom nessas coisas, não fica? A gente aprende a linguagem do crente. Quando a música começa, a gente já sabe fechar o olho e fazer a dancinha. A gente sabe levantar a mão, tem aquele momento do uou, a gente vai aprendendo essas coisas. E está tudo bem fazer elas. Mas Deus está olhando para Ezequiel e falando assim: ei, se é uma carta viva, Ezequiel, é algo um pouquinho mais profundo do que isso. Se é uma carta viva, é algo um pouco mais profundo do que as experiências sensoriais que você tem na minha casa. Se é uma carta viva, é uma experiência profunda e verdadeira com a revelação de quem eu sou. Deus começa a se revelar. Ezequiel está tendo uma revelação da glória de Deus. Guarda isso no seu coração. Tudo na minha e na sua vida se inicia aqui, em uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Não existe sentido na nossa mensagem, não existe sentido no nosso testemunho, na nossa pregação, não há propósito no ministério se tudo isso não partir de um lugar onde o nosso coração foi ferido primeiro pela revelação do Cristo que agora nós estamos entregando ao outro. Antes do Cristo que nós pregamos apaixonar o coração de quem nos ouve, Ele precisa apaixonar o nosso coração primeiro. Antes da mensagem que nós carregamos gerar transformação na vida de outras pessoas, ela precisa gerar lágrimas nos nossos olhos primeiro. Antes de Ezequiel ouvir de Deus, o capítulo 1 Deus não falou nada para ele do que Deus queria. Deus gasta um capítulo inteiro dando uma experiência pessoal com a glória para Ezequiel, como quem diz para ele: Ezequiel, não adianta nada você saber a mensagem toda se você não entregar essa mensagem a partir de um lugar onde você foi ferido pela revelação dela primeiro. Então tenha um encontro comigo primeiro, me conheça primeiro, e então depois eu vou te contando qual é a mensagem e você vai entregando ela. Então no capítulo 2, depois desse encontro pessoal com a glória, Deus começa a entregar a mensagem para Ezequiel. Deus começa a dizer para ele: vai, testemunha a casa de Israel, diga isso a eles, fale que eles estão escravos por causa disso, disso e disso. Lembre eles da minha palavra de esperança, eu farei isso, que eles creiam nessa palavra. E ele diz: pregue, compartilhe essa palavra, quer eles te ouçam, quer eles não ouçam, mas essa é a mensagem que eu dei para você encarnar. Esse é o capítulo 2. O final do capítulo 2 e início do capítulo 3 é o comissionamento de Ezequiel. Ezequiel começa uma experiência pessoal com a glória. Ezequiel recebe a mensagem que ele iria encarnar. E agora é a comissão de Ezequiel. E esse é exatamente o texto que nós lemos no começo da mensagem. Agora, é interessante ler esse texto sobre essa perspectiva e pensar que, talvez na mentalidade da maioria de nós, e eu estou me colocando junto, quando a gente pensa, ok,
Eu li o capítulo 1, uma experiência com a glória. Eu li o 2, ele está recebendo a mensagem que ele vai encarnar. Então agora eu estou chegando na comissão. O que eu estou esperando ler no comissionamento de Ezequiel? Eu estou esperando ler Deus falando para ele assim: Ezequiel, vai e prega, vai e transforma o mundo, vai e muda a sua geração. É isso que eu estou esperando ler. E isso tudo faz parte do comissionamento. Mas é interessante você perceber que o comissionamento de Ezequiel não começa com um vai e prega, com um vai e transforma o mundo. O comissionamento de Ezequiel começa com um vai e coma do rolo que eu estou te dando. Deus não estava dizendo para Ezequiel assim: Ezequiel, pare 5 anos da sua vida, vai estudar teologia e só depois disso pregue. Ele não estava falando isso. Ele estava falando: pregue a mensagem que eu te dei. Mas pregue a mensagem. Como que você conhece ela? Comendo do rolo. Nós temos visto uma geração de pessoas apaixonadas e sinceras que vivem compartilhando uma mensagem que é fruto das suas experiências pessoais. Experiência pessoal é um lindo testemunho, mas isso não é evangelho. Podcast não é evangelho. Livro não é evangelho. Evangelho é isso aqui, Bíblia. E a carta viva que somos nós tem que conter esse conteúdo. É por isso que a minha pergunta no início foi: qual é o conteúdo da carta que somos nós? Porque o ponto, meus irmãos, não é apenas a gente sinceramente dizer para Deus: eis-me aqui, me usa para mudar a história dessa cidade. É claro que Deus olha o seu clamor e Ele vê a sinceridade do seu coração. Mas esse clamor tem uma resposta de Deus que te diz o seguinte: eu quero te usar, eu quero te tornar uma carta viva. Mas entenda, o seu comissionamento começa por se lançar sobre as Escrituras e conhecer quem é o Deus que está te chamando a caminhar, e conhecer quem é o dono dessa mensagem, e saber falar para as pessoas quem é esse Cristo que arrebatou seu coração. As nossas experiências não têm poder para mudar ninguém. Elas podem gerar lágrimas, elas podem gerar empatia. As pessoas podem até ser inclinadas a aceitar o convite para vir para a igreja, mas apenas o evangelho tem poder para transformar pessoas. E a gente precisa aprender a se lançar dentro do lugar da oração, abraçado na nossa Bíblia, e deixar o Espírito nos ensinar a ter orações que são cada vez mais bíblicas e cada vez menos nossas. A ter orações que são cada vez mais frutos de entender o conteúdo das promessas do Senhor. E são orações que têm muito menos o conteúdo das nossas próprias vontades. É uma pregação que cada vez mais tem a ver com a expressão pura e simples do Evangelho de Jesus Cristo, e cada vez menos com o Evangelho pessoal. Para pensar. Eu estava conversando com alguns líderes umas 2, 3 semanas atrás. Estou falando da igreja em geral, não estou falando de vocês ou da nossa igreja. Mas de uma forma geral, quantos % da mensagem daqueles que se declaram igreja é uma mensagem que prega as promessas, os sonhos, os planos de Deus para você? E quantos % é uma mensagem que prega os sonhos, os planos de Deus para nós? E a gente vive inclinado demais a um evangelho que nos torna uma carta viva que fala a respeito do nosso chamado, da nossa história, da nossa vida, do que Deus quer fazer através de mim. E a gente começa a ignorar a carta viva que de fato nós devemos ser. E nós só nos tornamos um eco de alguém. Nessa conversa que Deus está tendo com Ezequiel, que nós lemos, eu quero observar algumas partes dessa conversa com você. E que eu acho que são fundamentais para aquilo que eu sinto que Deus quer nos convidar nessa tarde. Amém? Quando Deus então comissiona Ezequiel, dizendo para ele: Ezequiel, vai e coma do rolo que eu te dou. Ezequiel, ser profundo na Bíblia não é algo só para pastor. Eu não estou falando para você estudar a Bíblia de maneira acadêmica. Eu estou falando para você ler ela, conhecer ela. Conhecer o Cristo narrado nas Escrituras. É sobre isso que eu estou falando. A conversa de Ezequiel e Deus começa com Deus dizendo para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, abre a sua boca e coma aquilo que eu vou te dar. Essa é a primeira frase que Deus usa nessa conversa. Ele diz: abre a sua boca e coma aquilo que eu vou te dar. O próprio texto nos diz o que era aquilo que Deus estava dando. Era o rolo, que simbolizava a palavra. Então Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, abra a sua boca e coma do rolo que eu vou te dar.
Você quer se tornar uma carta viva, Ezequiel? Abra sua boca e coma do rolo que eu vou te dar. Vocês querem se tornar uma carta viva? Amém? Então Deus está dizendo isso, abra sua boca e coma do rolo que eu vou te dar. O que Deus estava dizendo para Ezequiel, e para mim e para você, nessa tarde. E algo que eu e você não podemos nos esquecer é, a Bíblia não nos foi dada para informação, a Bíblia nos foi dada para transformação. Amém? A Bíblia é um livro histórico, sim. Ela é um livro que conta coisas que já foram provadas e fundamentadas pelas pesquisas. Mas a Bíblia não nos foi dada para agregar conhecimento e informação apenas. A Bíblia foi dada para a transformação do nosso ser por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A questão que Deus está dizendo para Ezequiel, quando ele fala assim, Ezequiel, abre a sua boca e come do rolo que eu te dou. Ele está lembrando Ezequiel de uma simples verdade que eu e você não podemos nos esquecer nunca na nossa vida. Quem serve o rolo é Ele e não a gente. Nós não temos poder de produzir revelação. Nós não temos poder de entender aquilo que a Bíblia quer nos comunicar verdadeiramente, a menos que o Espírito de Deus ilumine o nosso entendimento e o Senhor estenda a sua mão e nos sirva a mensagem que vai transformar o nosso interior e que vai encarnar em nós. Isso é tão importante, irmãos, porque nós não temos poder para produzir isso. A gente até tem poder para produzir uma mensagem coesa, organizada, que faça sentido. A gente pode treinar as nossas habilidades para ser o melhor comunicador possível, para pregar uma mensagem muito bem organizada. Agora a questão é que nenhuma das nossas habilidades poderá fazer aquilo que só o Senhor pode nos dar de comer, da revelação, da mensagem que possuirá o nosso interior. E se nós não carregamos esse clamor ao Senhor, se nós não oramos diariamente por isso, nós podemos viver 30 anos se tornando os fariseus da nossa geração. Pessoas que conhecem a história da Bíblia profundamente, mas que para elas isso é apenas informação, ela nunca se transformou, ela nunca se tornou transformação, porque a transformação só ocorre no momento em que Deus estende a mão e te serve aquela revelação que vai além do que apenas a nossa cognição consegue absorver da Bíblia. Nós dependemos que o Espírito de Deus nos sirva a revelação para que a palavra do Evangelho se torne transformação dia após dia dentro de nós. Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia usa dois termos no grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. A Bíblia usa dois termos no grego que para português é traduzido como palavra. Ela usa a expressão logos, que de maneira simples se refere à palavra que nós usamos para se comunicar um com o outro. E ela usa a expressão grega rema, que significa essa palavra revelada. É o momento em que Deus ilumina os nossos olhos e nos ajuda a enxergar aquilo que sem o auxílio dele nós não conseguiríamos enxergar. E é nesse momento que a transformação acontece. Agora presta atenção nisso. Todas as vezes que você lê na Bíblia, Deus encontrando algum dos apóstolos, e o texto dizendo que o Espírito veio sobre eles, e eles receberam a palavra do Senhor. Se você for ler no original, a palavra que está sendo usada ali é rema. O texto está dizendo, o Espírito desceu sobre Paulo, o Espírito desceu sobre Pedro, o Espírito desceu sobre João e derramou rema sobre eles. Eles acabaram de ter uma revelação que eles não tinham antes, graças ao Espírito estender a mão e servir a eles o rolo. Só que quando você lê os apóstolos saindo daquela experiência e indo entregar aquela palavra para as pessoas, a Bíblia então vai dizer que enquanto eles compartilhavam aquela palavra que eles receberam como rema, agora enquanto eles estão compartilhando, no original a Bíblia usa logos. Sabe por quê? Porque ninguém tem poder de produzir rema, a menos que o Espírito derrame sobre você. Homem algum tem poder de transmitir rema para outro homem. Então deixa isso abrir um pouco do seu entendimento. Todas as vezes que você vem para essa igreja, todas as vezes que você vai para um pequeno grupo, todas as vezes que você para ouvir uma mensagem, esse clamor de Ezequiel precisa estar no seu coração, como quem diz, Deus, eu dependo que você estenda a sua mão e me sirva do banquete das suas escrituras, porque o pastor Bill pode chegar aqui, tendo recebido uma rema preciosa e profunda do Senhor sobre a vida dele,
E quando ele pegar esse microfone, ele vai compartilhar com vocês a rema que ele recebeu. Só que enquanto ele está falando, ele não está transmitindo rema para você, ele está transmitindo logos. Porque ele não tem poder de transmitir rema. Sabe o momento em que isso se torna rema sobre você? O momento em que o Espírito, por meio da vida dele, ou depois que você ouve a mensagem, vai para o seu lugar da oração e começa a meditar sobre ela e conversar com o Senhor sobre ela, o Espírito abre os olhos do seu entendimento. E então nesse momento, a palavra se tornou rema para você também. Agora, se nós não clamamos isso, nós teremos eternamente, sabe o quê? Uma carta viva que é um eco da rema que o Bill recebeu. E nós recebemos apenas o Logos, mas não a revelação. E nós caminharemos sendo só uma carta viva que está sendo eco de alguém que de fato é uma voz. Mas a hora que ele estende a mão e serve para mim e para você, essa mesma revelação que serviu para ele, mas ele derrama rema sobre nós. Então nesse momento, nós entendemos aquilo que humanamente não conseguimos entender. O Espírito nos dá entendimento de algo que humanamente não alcançaríamos. E agora sim, nós estamos conhecendo algo de Deus, estamos nos tornando uma carta viva que é uma voz, porque estamos conhecendo aquele que tem revelado a palavra a nós. Esse é um clamor que precisa ser carregado constantemente por nós, todos os dias da nossa vida. Você pode ter 40 anos de cristianismo, você pode ter lido a Bíblia mais de 200 vezes na sua vida. Todas as manhãs você deve levantar, abraçar a sua Bíblia e falar para Deus: Senhor, me sirva o banquete das suas escrituras nessa manhã. Porque se você não estender sua mão e me servir o rolo, eu vou ler esse livro e ele vai ser apenas conhecimento para mim. Mas se você estender a sua mão, eu vou poder comer mais um pouquinho, de mais uma porção daquele evangelho que transforma o meu interior. Quando você pega o diário de John Wesley fazia exatamente essa oração que eu fiz, todos os dias. O grande avivalista John Wesley, todas as manhãs acordava, ele carregava esse simples clamor, dizendo: Senhor, você que aqueceu o meu coração aquele dia no culto dos moravianos, estenda a sua mão e me sirva o banquete das escrituras. Eu posso ser o cara mais erudito da minha geração, e ainda assim eu não vou conseguir extrair da Bíblia a revelação que só o seu Espírito pode me dar. Nós somos dependentes da revelação do Espírito e não da revelação de um pastor, de um líder ou de outra pessoa. Porque o pastor teve a rema do Senhor, mas nós só teremos rema se o Espírito descer sobre nós também. Nós ouvimos a mensagem, nós honramos os profetas, nós meditamos na palavra que Deus libera. Essa pregação que eu estou aqui compartilhando com você foi uma rema que caiu sobre mim. Mas se você não clamar para que o Espírito torne ela uma rema para você, isso só vai ser conhecimento a respeito do texto. Nós devemos carregar esse clamor no coração. Amém? A conversa continua. E então, depois que Deus estende a mão, Ezequiel olha para aquele rolo. E a Bíblia diz que Ezequiel percebeu que aquele rolo, ele estava escrito por dentro e por fora. Agora, isso era um aspecto muito incomum. Porque se você já viu alguma foto de um papiro antigo, você sabe muito bem que o papiro não é escrito pelos dois lados. Ele é escrito só pelo lado de dentro. Para que depois de enrolado, caso ele pegue umidade, seja molhado ou algo assim, o conteúdo não se perca. Era um aspecto incomum. Ele está escrito dos dois lados, não tem nenhuma parte em branco. Mas no momento em que Ezequiel está olhando para a palavra que Deus está mandando ele comer, consumir, para que aquilo possuísse o interior dele, ele percebe que aquela palavra estava escrita dos dois lados, não tinha nenhum espaço em branco naquele rolo. O que Deus estava comunicando para Ezequiel e para mim e para você é uma outra verdade que a gente também não pode se esquecer. Esse rolo que continha a palavra de Deus, esse rolo que continha a mensagem que Ezequiel ia carregar, ele estava escrito por dentro e por fora, para que Ezequiel não se esquecesse que não havia sobrado um espaço qualquer naquela mensagem, para que Ezequiel fizesse qualquer tipo de acréscimo à mensagem. E muito menos para que Ezequiel tirasse qualquer parte da mensagem, para que ela se tornasse um pouco mais aceitável. Se lembra de João Batista, não somos nós que clamamos no deserto, é Ele que clama, nós só somos a voz daquele que clama. Se Deus é o dono da mensagem, nós não temos o direito de corrompê-la.
Se Deus é o dono da mensagem que Ele deu para nós encarnarmos, nós não temos direito de escolher encarnar só uma parte dela e deixar uma parte fora. Nós não temos direito de fatiar a mensagem do Evangelho e pregar e viver só aquelas partes que são mais agradáveis e mais fáceis e deixar de lado aquelas que são mais desafiadoras e difíceis. Porque vamos falar a verdade, gente, tem umas partes da Bíblia que se elas não existissem, a nossa vida ia ser mais fácil. E eu não ia. E a questão é que Deus está certo e a gente está errado. Mas se a gente pudesse tirar, a gente tirava. Agora Deus está lembrando, Ezequiel disse, Ezequiel, você vai caminhar, cara. Você vai ficar experiente em fazer o que você está fazendo. E nessa caminhada, você vai encontrar diversidade. Você vai encontrar pessoa que vai receber bem sua mensagem. Você vai encontrar pessoa que não vai receber. Você vai encontrar pessoa que vai concordar e admirar o jeito que você vive. Você vai encontrar pessoas que vão tacar pedra no jeito que você vive. E Ezequiel, eu estou te lembrando desde o início, para que você daqui 30 anos não se esqueça, a mensagem que eu mandei você encarnar, é uma mensagem que já está completa e revelada. Não existe nenhuma outra revelação a ser dada a respeito de Jesus o Cristo, além da revelação que já está contida nesse livro. Nós não precisamos de uma nova revelação, o que nós precisamos é compreender aquela velha, a mensagem do Cristo que se crucificou em nosso lugar, morreu, ressuscitou e retornará para tomar o seu trono e governar com justiça e retidão. Nós temos que tomar cuidado para não cair na tentação de sermos uma carta viva que fatia o Evangelho e apenas entrega as partes mais agradáveis. Presta atenção nisso aqui. Êxodo capítulo 12. É a instituição da ceia, a primeira ceia. A primeira ceia é instituída na última praga do Egito. A última praga do Egito era a morte dos primogênitos. Quando Deus fala com o povo, Deus diz o seguinte: matem um cordeiro, peguem o sangue desse cordeiro e passem no umbral da porta. Isso era uma prefiguração do que aconteceria em Jesus Cristo. Porque o que eles estavam fazendo ali, passando o sangue do cordeiro na porta, era dizer para o espírito da morte, quando o espírito da morte chegasse na porta daquela casa, ele olharia o sangue sobre a porta, como quem diz o seguinte: já teve alguém que morreu pelas pessoas dessa casa. Então você não precisa matar mais ninguém aqui. E então a morte passava por cima da casa. É isso que a palavra Páscoa significa, passar por cima. Cristo na cruz faz exatamente isso. Ele morre em nosso lugar, para que agora, marcados com o sangue de Cristo, a morte não nos encontre, mas ela passe por cima de nós e vai embora. E então Deus diz para eles: matem o cordeiro, passem o sangue na porta, peguem a carne do cordeiro, entrem dentro de casa. E presta atenção nessa frase. Deus diz para eles o seguinte: comam o cordeiro inteiro. Deus não diz para eles: comam só a parte do cordeiro que vocês mais gostam, só a paleta, só o carré, só a costelinha. Não, você vai comer o pescoço, o fígado, as entranhas, aquelas partes que não são tão agradáveis. Você vai comer tudo isso. Agora a Bíblia diz que esse cordeiro, ele é a prefiguração do que era Cristo, do que seria Cristo, perdão. O apóstolo João, quando está falando sobre esse cordeiro, em João capítulo 1, versículo 1, ele diz: e no início era o verbo, a palavra. Então esse cordeiro era a palavra. Assim como Deus, lá na Páscoa de Êxodo 12, está dizendo: levem esse cordeiro para dentro de casa e comam o cordeiro inteiro. Agora, na nova aliança, Deus está dizendo: ei, quando vocês recebem Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês, a forma que vocês têm de comer o cordeiro inteiro é aqui, porque o cordeiro é a palavra. Então vocês não devem apenas comer e pregar as partes mais agradáveis do rolo, mas vocês devem comer o rolo inteiro. Sem adicionar nada nesse rolo para a mensagem ser mais fácil, e sem tirar nada desse rolo para a mensagem ser mais fácil. Se lembrando de João Batista, que mesmo em meio aos dias mais difíceis e de perseguição, ele continuou fiel à mensagem, porque ele se lembrou que ele não era aquele que clamava, mas ele era a voz daquele que clamava. A mensagem tem um dono, e nós não temos o direito de profaná-la. Nós devemos comer o cordeiro por inteiro. Amém? Essa mensagem tem que encarnar em nós por inteiro. Toda a mensagem do Evangelho tem que encarnar dentro de nós por inteiro. E a conversa continua. Então Deus fala para Ezequiel o seguinte: Ezequiel,
coma desse rolo que eu estou te dando. Vai e fala à casa de Israel. É interessante olhar para isso aqui e perceber que comer o rolo foi associado com a ordem, vai e fala a respeito das palavras que estão contidas nesse rolo. Uma coisa que a gente não pode pensar olhando para esse texto é achar que nessa passagem comer e falar são dois atos separados, como se Ezequiel tivesse a opção de escolher. Não, eu quero só comer, eu quero só entender o que esse rolo diz, eu quero só ter a revelação do que esse rolo tem para mim, mas eu não quero falar sobre esse rolo. Não existia essa possibilidade. Deus aqui usa um verbo imperativo, ele diz vai e fala. Você não tem a opção de não falar. É semelhante ao que ele faz no primeiro e segundo grande mandamento. Que muitas pessoas olham para o primeiro e segundo grande mandamento e eles falam, o grande mandamento é amar o Senhor, acima de todas as coisas. E daí tem um outro que também é importante, mas é inferior, que é amar o próximo a si mesmo. Os dois mandamentos são inseparáveis. Quando Jesus entrega o mandamento, ele diz, eis aqui o primeiro grande mandamento, ame o Senhor com todo o coração, alma, força e entendimento. E eis aqui o segundo, que é semelhante ao primeiro. Se é semelhante ao primeiro, então não tem um que é mais importante que o outro. O que Jesus está dizendo é, eles vivem juntos, sabe por quê? Porque se você amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento, o resultado desse amor vai ser você amar o seu próximo como a você mesmo. E se você quiser amar o seu próximo como a você mesmo, você não tem outro caminho para isso, a não ser aprendendo a amar o Senhor acima de todas as coisas. É a mesma forma de ordem que Deus está dando para Ezequiel aqui. E o fato é que os verdadeiros cristãos, as cartas vivas, invariavelmente carregam esse senso de entender que não existe na Bíblia um chamado para mim e para você, de sermos glutões do Evangelho e nos empanturrarmos com revelações do Senhor que nunca vão encontrar uma via de expressão para tocar outras pessoas. Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, eu estou aqui estendendo a mão para te servir revelação. Ezequiel, não é qualquer revelação, essa revelação está completa, Ezequiel. Você vai conhecer um Cristo fascinante, majestoso, profundo. Mas a hora que você conhecer esse Cristo, a consequência de conhecer é falar, porque você é uma carta viva, você não é uma carta na gaveta, você é uma carta que expressa a verdade desse Cristo que te encontrou. Agora a questão é que nós precisamos entender a tônica na qual isso está acontecendo. Porque muitas vezes a gente lê essas frases e a gente tem a sensação de que Deus está olhando para a gente brabo, como quem diz assim, ou você vai e fala, ou eu vou te punir. Ou você obedece a minha ordem, vai e fala, ou você vai pagar por isso. E a questão é que quando Deus está falando para Ezequiel, Ezequiel, come o rolo que eu te dou, vai e fala. Ele não está dizendo para Ezequiel assim, se você não falar eu vou te punir. Mas é como se ele estivesse dizendo para Ezequiel o seguinte, Ezequiel, se você comer esse rolo do jeito certo, se você tiver a revelação que só a minha mão pode te dar, você não vai ter uma outra reação a não ser a vontade de falar a respeito da revelação que você está tendo. A nossa crise em ser uma carta viva que fala a respeito do Evangelho, muitas vezes vem pelo fato de que nós estamos nos gastando para falar de alguém que nós ainda não conhecemos profundamente, que não nos apaixonou profundamente, que não nos fascinou profundamente, alguém que nós gastamos pouco tempo dentro do lugar do relacionamento conhecendo, e quando nós queremos falar, nós ainda estamos inseguros e com medo, porque ele ainda não cativou e fascinou o nosso coração. Se você me der tempo para falar de qualquer coisa, com exceção de Jesus e da Bíblia, e você falar assim, fala do que você quiser, sabe do que eu vou falar? Camila, Camila e Camila. Eu amo a Emma, eu amo a minha filha, eu estou amando ser pai, eu estou amando ser pai de menina. E a Emma é muito legal. Mas eu não amo a Emma mais do que a Camila. E eu não falo da Camila, porque eu vou chegar em casa e a Camila vai perguntar para mim, e aí amor, você falou de mim na pregação? Eu não falo dela porque eu vou chegar em casa e ela vai me cobrar. E aí, você falou para as pessoas que você me ama? Você falou para as pessoas que eu sou importante? Você falou para as pessoas que eu sou incrível? A Camila nunca me pergunta. Na verdade, quando ela está junto, ela morre de vergonha quando eu começo a falar dela. Agora, essa é a reação natural quando você é apaixonado. Eu amo falar dela, porque não tem outra pessoa no mundo que eu amo tanto quanto ela.
O que Deus está dizendo é, quando você lê essa Bíblia que não foi te dada para informação, mas foi te dada para transformação, e você lê ela debaixo do Espírito que estende a mão e te serve o rolo, inevitavelmente você vai ser impelido a falar, a compartilhar, a viver como uma carta viva, encarnada, a mensagem desse Evangelho. Atos capítulo 4, versículo 20, é uma expressão clara dessa cena. Pedro e João são presos por pregar o Evangelho, açoitados, e quando eles vão ser soltos, as autoridades religiosas dizem para eles o seguinte: olha, nós estamos soltando vocês, mas a nossa ordem é, não falem mais desse Jesus. Porque se vocês falarem desse Jesus, nós vamos açoitar vocês de volta e nós vamos prender vocês de volta. A resposta de Pedro para eles é a seguinte, em outras palavras, na versão Shalom 2024. Pedro olha para eles e diz o seguinte: nós respeitamos e honramos a autoridade que vocês são. E nós até poderíamos obedecer o pedido de vocês, só que tem um problema. E ele responde para aqueles homens o seguinte: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Quando Pedro está dizendo isso, Pedro não está falando assim, olha, eu estou aqui num momento crítico, onde eu tenho que escolher entre apanhar de vocês e apanhar de Jesus. Então, eu não vou deixar de falar do que eu tenho visto, porque eu prefiro apanhar de vocês, porque se eu apanhar de Jesus é pior. Não. Pedro não está dizendo nesse sentido, como quem fala, Jesus vai me cobrar a hora que eu chegar em casa. O que Pedro está dizendo é, se vocês tivessem visto a mesma coisa que eu vi, vocês também estariam falando a mesma coisa que eu estou falando. Se vocês tivessem ouvido as mesmas palavras que eu ouvi, vocês também estariam falando as mesmas coisas que eu estou falando. A questão é que a gente para muito pouco para ouvir ele, a gente para demais para ouvir os outros. E isso nos torna só um eco e nos impede de ser uma voz. Mas Deus está falando, venha, coma do rolo que eu tenho para te dar, da revelação que eu tenho para te dar. E então fale dessa revelação, porque eu tenho trabalhado para levantar cartas vivas, incendiadas, apaixonadas, queimando em uma ardente paixão pelo Cristo que fascinou o coração de vocês. E à medida em que essas cartas caminham, avivamento vem. Sabe por quê? Porque avivamento não é quando o fogo desce, avivamento é quando o fogo espalha. Fogo pode descer aqui, mas avivamento é quando o fogo sai daqui e toma a cidade. Come do rolo, vai e fala. Tem a revelação do rolo, vai e seja essa carta que expressa essa paixão. E então, a conversa segue. E Deus dá a seguinte ordem para Ezequiel, ele diz para ele o seguinte: Ezequiel, dê de comer ao teu ventre. Ou em algumas outras versões ele usa a expressão, encha as tuas entranhas com esse rolo. E parece uma orientação dúbia, porque Deus acabou de dizer para ele, come do rolo que eu estou te dando, e agora Deus diz para ele, dá você de comer o seu ventre. Parece que fica confuso. Mas essa ordem de Deus é diferente da primeira. É diferente de quando Deus diz, come do rolo que eu estou te dando. Porque na primeira, Deus está dizendo para ele, você depende de mim. Se eu não estender a mão, você não come. Nessa ordem, agora, Deus está dizendo para ele, pegue isso que eu te servi, que era lá o primeiro ponto. Pegue esse rolo que eu te servi. E agora, dê de comer o seu ventre com ele. Você não tem poder de produzir essa revelação. Mas uma vez que eu te dei a revelação, você passa a ter uma responsabilidade do que você vai fazer com ela. Você não tem poder de ter a revelação da palavra, mas uma vez que o Espírito iluminou seu entendimento, agora eu e você temos uma responsabilidade do que faremos com ela. Quando Deus fala para Ezequiel, e ele diz, Ezequiel, enche a tua barriga, dê de comer o teu ventre com essa palavra. O Antigo Testamento, ele tinha no ventre aquilo que a nossa geração tem no coração. A centralidade do ser. Quando nós falamos sobre o centro do nosso ser, normalmente nós nos referimos ao coração. Senhor, atrai o meu coração, fere o meu coração, encontra o meu coração. No Antigo Testamento, esse aspecto era atribuído ao ventre e não ao coração. Para eles, o ventre era o centro do ser.
Tanto que você vai ver várias vezes que homens e mulheres pecaram gravemente contra o Senhor. E Deus ordenou que eles fossem mortos. Eles não eram mortos com espadas ou lanças fincadas no coração, mas eram fincadas no ventre. Porque o ventre representava o centro do ser. O que Deus estava dizendo para Ezequiel era a respeito da responsabilidade que agora ele tinha com essa palavra revelada, de pegar essa palavra revelada e agora se dedicar, se lançar sobre ela, meditar nessa palavra, dar de comer ao centro do seu ser, para que então aquela mensagem, aquela palavra revelada começasse a tomar espaço, lugar e encarnar dentro dele. Porque a gente precisa entender uma coisa, são dois processos diferentes. Quando Deus abriu o seu entendimento para enxergar algo que você não enxergava, Deus abriu o seu, repete comigo, entendimento. Vamos lá, mais forte? Isso. Então quando o Espírito Santo abriu o seu entendimento, você com o seu intelecto passou a entender algo que você não entendia antes. Isso é uma obra espiritual, mas você não compreende isso apenas de maneira espiritual, você compreende com o seu cérebro isso. Amém? Está claro isso para você? Então, quando você lê e o Espírito te dá uma revelação de algo que você não sabia, agora você sabe. E o saber habita onde? No cérebro. Agora, a revelação não termina aqui. Quando o Espírito estende a mão, quando o Senhor estende a mão e nos serve o rolo, e nos serve a revelação não é o ponto final. A revelação é um portal aberto para onde Ele está nos convidando a entrar e agora desvendar tudo aquilo que está ali que a gente não conhecia antes. E ele está falando para Ezequiel, Ezequiel, quando você descobre algo novo, para de ser aquela criança que fica se contentando só com as curiosidades, e você se torna uma geração que sabe diversas e diversas curiosidades, mas é raso em todas elas, não é profundo em nada, sabe falar sobre muita coisa, mas não consegue falar profundamente sobre nada. E Deus está dizendo para ele, Ezequiel, todas as vezes que eu estender a minha mão e eu te der revelação, a partir desse momento eu quero que você pegue essa revelação e seja um bom dispenseiro, um bom cuidador dela. E sabe como você vai fazer isso, Ezequiel? Você vai pegar essa revelação e você vai para o lugar da oração e você vai gastar dias, semanas, meses meditando naquela palavra, olhando para a Bíblia, procurando outros textos que te dão mais fundamento a respeito daquela revelação, até que nesse processo de ir ao lugar da oração, junto ao Espírito Santo, meditando na palavra, dando de comer ao seu ventre, o Espírito Santo te ajude a fazer com que a revelação percorra esses 45 centímetros do seu cérebro até o seu coração. E então, a palavra revelada deixou de ser só uma nova informação que gerou lágrimas em você, mas passou a ser uma mensagem encarnada dentro de você, que agora não tem mais como separar você da mensagem que você carrega. Que é um exemplo bem simples. Quantos de vocês, alguma vez na sua vida, seja numa conversa, numa pregação, num pequeno grupo, você escutou alguém falando algo da palavra? Quando você escutou aquilo, o seu entendimento se abriu a respeito de algo que você praticava e que você não sabia que era pecado, e naquele momento você ficou sabendo que era. Já passou por isso? Sabe o que aconteceu nesse momento? A primeira coisa que Deus falou com Ezequiel, ele estendeu a mão e serviu o rolo, porque a Bíblia diz que apenas o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você só entendeu que aquilo era pecado porque o Espírito abriu o seu entendimento. Agora, quantas vezes eu e você, depois de ter o entendimento aberto, saímos de lá e ainda voltamos a cometer os mesmos pecados? Fui só eu ou você passou por isso também? Sabe por quê? Porque ele te serviu uma revelação. Mas instantaneamente aquela revelação é só entendimento. Agora, à medida em que você começa a ser confrontado por aquela verdade, quando você tropeça, peca e você olha e fala assim, não está certo, agora eu sei que isso é errado. Espírito Santo, me ajuda, eu não quero mais fazer isso. E você se volta para a palavra e você começa a orar as verdades da palavra sobre você, clamar ao Espírito. Nesse processo, devagarzinho, essa verdade começa a andar. E ela vai andando, e vai andando, e vai andando. E de repente chega um dia que parece que não passa de mágica. Aquele pecado deixa de estar presente na sua vida. E às vezes você nem lembra quando que foi. Sabe por quê? Porque esse processo de dar de comer do seu ventre vai fazendo com que essa revelação encontre lugar dentro de você. A mensagem não encarna em você no momento que você recebe a revelação. A mensagem encarna progressivamente em você.
à medida em que você é levado a viver a mensagem, à medida em que você é levado a chorar pela mensagem, à medida em que a mensagem começa a dilacerar seu coração, à medida em que a mensagem começa a te colocar em lugar de desconforto e você começa a ser desafiado a caminhar por ela. Esse processo é o processo de dar de comer o seu ventre. Você corre para dentro do lugar do relacionamento, se rende ao Espírito e fala: me ajuda, eu quero viver de acordo com esse entendimento que agora eu tenho, me ajuda a tornar essa mensagem encarnada dentro de mim. Ezequiel, faça isso dia após dia, aquilo que o salmista diz: dia e noite eu medito na sua palavra para não pecar contra ti, dia e noite eu estou dando de comer o meu ventre para não pecar contra ti, eu estou obedecendo aquilo que você me pediu, eu estou sendo um bom dispenseiro, eu não sou só um curioso da revelação, eu sou uma carta viva que tem interesse em ser um bom cultivador daquilo que o Senhor está revelando. E a última coisa, Ezequiel então come o rolo que foi servido. E a Bíblia diz que quando ele come, ele sentiu que aquele rolo era doce como mel. É óbvio que a doçura não tinha a ver com a natureza do rolo, porque se você já comeu papel, você sabe que papel não é gostoso. Jeremias, ele expressou esse mesmo pensamento quando ele escreveu em Jeremias 15:16 assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. O salmista no Salmo 119, 103 diz: ó quão doces são as suas palavras ao meu paladar, elas são mais doces do que o mel à minha boca. Quando Ezequiel está comendo o rolo e dizendo para mim e para você que aquele rolo era doce como mel, na minha opinião, Ezequiel podia usar essa frase para terminar o livro de Ezequiel. Minha opinião. Porque o que Ezequiel está querendo dizer para mim e para você é o seguinte: o rolo que Ezequiel come não era apenas a mensagem que Ezequiel deveria pregar. Porque a Bíblia não é apenas a mensagem que você deve ser um porta-voz. A Bíblia é a proposta de vida que Cristo te chamou a viver. Ela é o balizador da forma como você vive. É a proposta que vale a sua vida. Quando Ezequiel come o rolo, o que Ezequiel está dizendo para mim e para você é: à medida em que eu digeri a mensagem, à medida em que eu fui compreendendo qual era a proposta que essa mensagem tinha para a minha vida, as posturas que ela requeria de mim, os desejos que ela queria que eu abandonasse e outros que ela queria que eu cultivasse, a forma de viver que essa mensagem me propôs. Depois que eu terminei de digerir toda a mensagem, sabe o que eu descobri? Não existe proposta nessa vida mais doce do que a proposta de se sujeitar à mensagem do Evangelho que está contida no rolo. A doçura da mensagem não tinha a ver com uma vida fácil, porque se você já leu o livro de Ezequiel, você sabe que o que mais tem ali é choro, dor, lágrimas. Quando Ezequiel está falando que a mensagem doce, ele não estava dizendo o seguinte: olha, venha para Jesus e seus problemas acabaram, venha para Jesus e você era funcionário, agora você vai ser patrão, venha para Jesus e tudo vai dar certo na sua vida, você vai enriquecer. Cara, Deus pode te abençoar com muitas coisas se Ele quiser. Mas a doçura não tinha a ver com isso. A doçura que Ezequiel está contemplando é a doçura de uma proposta de vida que daria para ele muitos desafios, mas que ele está comparando com todas as outras propostas de vida existentes, e ele chega a uma conclusão: não existe nenhuma outra proposta nessa vida que me dê o fim que essa proposta me dá, nenhuma outra proposta de vida me dá um fim tão doce quanto essa proposta me dá. Eu poderia terminar o livro com essa frase: eu digeri a mensagem, eu vivi a vida que Ele me chamou para viver, e quer saber o meu testemunho? Ele é doce como mel. É isso que Ezequiel está falando. Porque sabe qual é um problema de cristãos hoje a respeito desse assunto? Eles carregam uma mentira no seu coração, que é a mentira que diz assim: ser crente é bom, mas é difícil. Depois que eu me converti, parece que minha vida ficou mais difícil. Ser cristão é desafiador. Isso é uma baita de uma mentira, porque ser humano é desafiador. Problema não existe sobre cristão, problema existe sobre ser humano. A Bíblia diz que o sol nasce sobre bons e maus, a doença vem sobre bons e maus, a morte se aplica sobre bons e maus. Isso não é a realidade de ser crente, isso é a realidade de ser humano.
Enfrentar luta, desafio e dificuldade não é algo que apenas os cristãos enfrentam. Isso é a realidade de qualquer proposta de vida. O que Ezequiel está dizendo é: para de colocar o seu olhar nessas mentiras e entenda que a proposta da vida é: você tem que escolher qual dessas propostas vale a sua morte. Qual dessas propostas vale a sua vida sendo entregue por ela? Porque sofrimento e dificuldade você vai ter em todas. A sua escolha é olhar por qual delas vale a pena sofrer. Por qual delas vale a pena se gastar, por qual delas vale a pena se entregar, por qual delas vale a pena entregar a sua vitalidade. Ezequiel come aquela mensagem e ele vê: rapaz, eu vou chorar muito, vai ter muito desafio, vai ter muita rejeição, vai ter muito dia difícil, mas eu estou comparando todas as outras propostas e eu não consigo olhar para você, Deus, e não afirmar isso. A sua proposta é a mais doce de todas. Nada se compara à sua proposta. O time de louvor pode subir aqui? Ano passado, março do ano passado, eu fui para Laranjeiras, que é a cidade de onde eu sou natural, e onde eu vivi 33 anos da minha vida. E eu fui levar a Emma para o meu pai conhecer. Minha mãe estava lá em Floripa quando a Emma nasceu, mas meu pai não. Então, quando a Emma completou 3 meses, a gente viajou para lá para o meu pai conhecer ela. No dia que eu cheguei na casa do meu pai, a hora que cumprimentei ele e eles pegaram a Emma, foram para a cozinha. Eu entrei para deixar a mala dentro do quarto. E quando eu entrei no quarto que era o quarto que eu morava, quando eu morava com os meus pais. E na hora que eu entrei naquele quarto, Deus me fez reviver a cena que naquele exato dia completava 11 anos. Que foi um dia que, na madrugada, Deus me acordou. E claramente falou para mim assim: Shalom, você está disposto a me entregar tudo? Sim, Deus, eu estou. Você está disposto a descer até a usina que você trabalha, pedir demissão do seu emprego e se entregar integralmente para viver para mim, sem nenhuma proposta de emprego, de salário, crendo que eu vou te sustentar? Eu não estou dizendo para você fazer isso, a menos que Deus fale com você. E naquela madrugada, em prantos, eu falei para Deus: é claro, eu tenho orado por isso a minha vida inteira. Só que Deus me fez reviver o sentimento daquele dia. O paradoxo daquele dia, da euforia de ter escutado Deus falar para mim: larga tudo e me segue. E eu ter descido com aquele fogo no meu coração, mas ao mesmo tempo eu voltar com aquele temor do meu coração de não ter ideia de como seriam os outros dias. Crendo na palavra, mas ainda sem conseguir enxergar o que estava acontecendo. Eu lembro que a primeira coisa que meu pai falou, eu estava conversando com a Camila, para a gente começar a namorar. Quando eu contei para o meu pai o que aconteceu, a primeira coisa que meu pai falou para mim foi: Shalom, como que você vai casar com essa menina? Sem ter emprego? E eu lembro que eu olhei para ele e falei: pai, eu não tenho essa resposta. Mas aquilo era um temor dentro do meu coração. E Deus me deixou sentir o misto de coisas que eu senti naquele dia. A alegria de ter dito sim, a alegria de ter abraçado a proposta do rolo, mas aquela insegurança de não saber como seriam os dias que viriam. E então naquele dia, 11 anos depois, enquanto eu estava sentindo aquilo, Deus estava sempre perguntando para mim: e aí, valeu a pena? E aí, Shalom, você ficou desamparado algum dia? Eu posso afirmar com todas as palavras para você: foram os 11 anos mais difíceis da minha vida. Eu luto com depressão desde os meus 17 anos. Eu tenho mais anos com depressão do que 100. E nesses 11 anos, foram os 11 anos que o pico da minha depressão foram os mais altos. Foram os anos que eu passei as maiores lutas pessoais. Mas eu nunca
vivi algo tão prazeroso, tão doce, tão alegre, tão vivo como eu vivi no meio desses 11 anos. Eu nunca conheci Deus da forma como eu tenho conhecido no meio da luta com a minha dor, no meio da luta com a minha tristeza. Eu nunca conheci Deus da forma como eu tenho conhecido desde o dia que eu decidi comer esse rolo e falar: Deus, eu aceito, eu vou viver do jeito que você me pediu, eu vou viver segundo a proposta que você me fez. E naquele dia, Deus só estava me lembrando, dizendo: Shalom, você nunca vai ser mais generoso do que eu. Você achou que você me entregou muita coisa naquele dia, você nunca vai conseguir ganhar de mim. Eu te sustento abundantemente, eu te dou alegria, regozijo, gozo. Eu te sustento no meio das adversidades, porque sim, vai ter problemas, vai ter lutas, mas a proposta dele é a única que deixa um sabor doce nos seus lábios no fim. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Não existe nenhuma outra proposta que valha mais a sua vida do que a proposta desse rolo. Eu não sei se eu fiz esse exercício a outra vez que eu estava aqui, mas se eu fiz, eu vou fazer de novo. Pensa comigo no pai do seu pai, o seu avô. Quantos de vocês sabem o nome do seu avô, por parte de pai? Quantos de vocês sabem o nome do seu bisavô, por parte de pai? Já diminuiu bem. Quantos de vocês sabem o nome do seu tataravô, por parte de pai? Uma pessoa só. Um dia eu estava conversando com meu pai a respeito dos nossos ancestrais. O pai do meu pai veio da Finlândia para o Brasil, fugido da guerra. E a gente estava conversando sobre ele, sobre meu avô. E eu também não sei o nome do meu tataravô. Meu pai não sabe o nome dele. E a gente estava conversando e meu pai contando sobre a profissão que o pai dele tinha. O que o avô dele fazia. E eu ali como um filho, ouvindo aquela história e ouvindo um pouco da história da nossa família. E no meio da conversa eu comecei a pensar: cara, talvez o meu tataravô tenha sido um cara que trabalhou e construiu grandes coisas na Finlândia. Talvez ele construiu grandes posses, ele teve muito dinheiro, ele foi dono de grandes empresas. Eu não sei. E eu não estou dizendo que isso é errado, eu não estou dizendo que isso é pecado, de maneira alguma. Então, no momento eu falei para meu pai o seguinte: pai, quantos anos mais ou menos você acha que faz que o meu tataravô morreu? E a gente começou a fazer um cálculo ali da data da morte do meu avô, do meu bisavô. E a gente estima que entre 70 e 90 anos deve ter sido mais ou menos o tempo que o meu tataravô faleceu. No momento em que ele falou isso para mim, eu comecei a pensar o seguinte: talvez meu tataravô gastou a vida dele em uma proposta legítima, legal, que construiu diversas coisas. Mas depois que 70, 80, 90 anos se passaram, nem as pessoas da própria família dele lembram quem ele foi. Existem várias propostas que podem ser legítimas, agradáveis e boas. Mas existe uma única proposta que no fim deixa um sabor eternamente doce. Porque a Bíblia diz que a vida de adoração dos santos será a canção de adoração que ecoará na eternidade. A memória da forma como nós vivemos aqui, e que forma é essa? Não é a forma que nós achamos. É a forma que nós descobrimos à medida em que comemos o rolo, nos relacionando com o Espírito no lugar secreto. Nós podemos gastar a nossa vida vivendo de uma forma que daqui a 70, 80, 90 anos nem as pessoas da nossa família se lembrarão quem fomos nós. Ou nós podemos viver de uma forma que pela eternidade o nome de Cristo será lembrado à medida em que os atos da forma como nós vivemos, como a carta viva que Ele nos chamou a ser, entregam a Ele a adoração que lhe é devida, e isso será lembrado eternamente. Por mais dolorido que seja, por mais desafiador que seja, Ezequiel está nos deixando uma palavra de esperança, dizendo: acredita em mim, igreja, é doce como mel. Não há nenhuma outra proposta que se iguale a essa. Existe um convite do Senhor para cada um de nós, nessa tarde. O convite da gente encontrar Ele dentro do lugar da oração, o convite de correr para lá, e lá receber a revelação do trono, da glória,
do poder e da majestade, o convite para ouvir dele quem nós somos, o convite para nesse processo ser encarnado da mensagem. Há um clamor no coração de Deus por uma geração que se lance sobre a palavra, uma geração que coma do rolo, não apenas uma parte dele, mas o rolo inteiro. Nós somos essas cartas vivas, nós somos essa geração, nós somos esses que o Senhor está convidando. Ao longo dos anos eu tenho encontrado muita gente que quer maravilhar públicos com canções e mensagens. Eu tenho encontrado pessoas que querem ser aqueles profetas que revelam coisas que ninguém sabe. E está tudo bem. Mas quando eu olho para a Bíblia eu percebo que a verdade que ela me conta é que Deus continua desejando fazer algo que Ele tem feito desde o Antigo Testamento até hoje. Sabe o que Deus continua querendo fazer? Ele continua querendo transformar pessoas em mensagens. Sabe por quê? Porque Cristo nos salvou na cruz para nos tornar uma cópia dele. Isso é ser cristão, pequenos cristos, pequena cópia de Jesus. E se nós somos pequenas cópias de Cristo, nós temos que nos lembrar que Cristo é o verbo encarnado. Se Ele é a mensagem encarnada, então nós só poderemos ser cópias dele à medida em que a mensagem encarnar em nós também. Deus continua procurando pessoas que vão dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, me torna a carta viva que você quer que eu seja. Me desperta a essa verdade, me lança no lugar da oração, me desperta a clamar pela revelação do Espírito, a comer do rolo inteiro, a encarnar essa mensagem, a meditar nela. A pergunta que eu quero convidar você a responder comigo nessa tarde é: e aí? Você vai deixar Deus encarnar a mensagem em você ou não? Se você deseja isso, eu quero te convidar a orar comigo. Quero que você fique à vontade. Se você quiser vir aqui na frente, se você quiser orar no seu lugar, fique à vontade. Esse não é o momento de alguém orar com você. Esse é o momento de você responder a Deus. Vamos lá, abra os seus lábios, comece a falar com Ele. Enquanto o time nos ministra. Ah, Espírito do vivo Deus. Nós nos expomos a você, Espírito Santo. Libere a sua palavra sobre nós, Senhor. Libere a sua rema sobre nós. Ah, Espírito de Deus, atraia o nosso olhar. Cative o nosso coração. Essa é a proposta mais incrível de todas. Não existe nada que se compare à sua palavra, Senhor. Nós amamos a sua palavra. Senhor, nos encontre. Desperte o nosso coração nessa tarde. Desperte o nosso coração ao lugar da oração. Desperte o nosso coração a comer o rolo, Senhor.